Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no nosso segundo episódio da série Físio na UTI do Zero e hoje a gente vai falar sobre o serviço de fisioterapia. No nosso primeiro vídeo a gente falou um pouco sobre a UTI de forma geral e hoje a gente vai abordar um pouco mais aprofundado o serviço de fisioterapia, conhecendo o serviço de fisioterapia, os seus protocolos, rotinas, como é que é a fisioterapia na UTI. Bora? Fala agora, não vou calar de falar. E aí, emenda agora. Calma, tu jogou assim sem nem me preparar pra nada. Cada serviço, logicamente, vai ter a sua dinâmica, né? Uma forma diferente de conduzir o trabalho ao longo do dia. Geralmente, né, pelo menos onde eu trabalho, o serviço é dividido em turnos de 6 horas durante o dia e turnos de 12 horas durante a noite, mas tem serviços que funcionam com 12 horas diurnas e 12 horas noturnas, então cada um vai ter a sua forma diferente, né? E logicamente, de acordo com a forma de trabalho, a rotina vai ser diferente. E a rotina de cada turno também é diferente. De manhã é uma coisa, de tarde é de um jeito, à noite é de outro jeito. Particularmente, sempre gostei de trabalhar no turno da manhã, que é o turno em que se organiza, né, o serviço, se prepara o serviço para o dia, né, para a tarde, para a noite. Eu sempre tive essa facilidade de estar nesse momento, de discutir com a equipe de forma geral as condutas, o que é que vai ser feito com o paciente, de preparar realmente o terreno para que o serviço seja realizado ao longo do dia. A Mai está aqui de novo com a gente para falar sobre fisioterapia em UTI. E o que é que você acha, Mai, em relação aos serviços de acordo com o horário? Você tem alguma preferência também? Tipo, eu gosto de trabalhar de manhã. Então, olá pessoal, eu também tenho essa preferência pelo período matutino, porque eu acho que é o momento onde a gente acaba avaliando os exames de rotina do paciente, né, visualizando como que ele está, né, nesse ponto de vista. Exames que são realizados de forma rotineira, como o raio-x, né, o hemograma, é o momento em que a gasometria arterial, né, é o momento que são definidas as principais condutas, né, salvo, né, se por acaso acontecer algum evento que vai poder mudar o curso, né, daquele paciente. Mas eu também prefiro, né, o período matutino justamente por isso, por ser um momento de tomada de decisão, a meu ver, né, então eu acredito que a maioria dos serviços eles aconteçam dessa forma. Sim, e é notável, né, que é diferente o funcionamento da manhã, da tarde e da noite, né? Pelo menos onde a gente já trabalhou, as admissões elas ocorrem no turno da tarde ou no turno da noite. De manhã dificilmente tem admissão. De manhã realmente é o momento de avaliar com mais qualidade o paciente, né? De organizar a coisa. Isso, de organizar a coisa, preparar. Eu costumo falar que deveria ser o momento da gente prescrever a nossa terapia, né? Definir naquele momento o que é que vai ser feito ao longo do dia com o paciente. E à tarde, logicamente, tem as admissões, à noite também tem as admissões, as intercorrências. Não que não ocorra intercorrência de manhã também admissão, tem. Né? Também tem, mas não é tão comum. É mais comum que ocorra de 1 hora da tarde para frente. Principalmente porque é o momento das admissões, isso, né? E quando o paciente chega, naquele momento que ele chega, ele é mais crítico e ele vai se estabilizando ao longo do dia, né? Ao longo dos outros turnos. Mas, via de regra, pela manhã deveria ser esse momento de organização. Eu costumo falar que a gente deveria ter isso em mente, né? O serviço de fisioterapia, trabalhar pensando que a assistência ela é contínua. Então, de manhã ter a prescrição da fisioterapia, assim como tem a prescrição médica, assim como tem a prescrição de enfermagem, para ao longo do dia ser realizada, né? Logicamente, podendo ser alterado de acordo com a necessidade de cada paciente, mas já ter um norte do que vai ser feito ao longo do dia. Isso até facilita para que o colega que chega à tarde e aquele que chega à noite já saber o que é que ele pode fazer, o que é que ele vai fazer, o que é que ele não precisa mais fazer, porque de manhã já se definiu quem é atendido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, se você já cumpriu a meta que foi programada para aquele paciente no dia, a gente já sabe que ao longo do dia ele não tem mais intervenção. Mas a gente tem que ainda trabalhar essa cultura dentro do serviço de fisioterapia para que entenda que essa forma talvez seja mais interessante. E não que cada um chega no seu turno e faz o que quiser, que é o que a gente vê mais comumente, né? Não sei se você tem essa percepção também. Isso, né? Então, geralmente a gente acaba visualizando, né, condutas repetidas ou, por exemplo, você quer trabalhar, fazer um tipo de exercício com o seu paciente. Para que você consiga fazer com maior eficácia, né, você consiga trabalhar melhor aquele músculo, talvez seria o mais adequado dividir por grupamento muscular. Então, cada turno fica membro superior de manhã, membro inferior da tarde, e aí a gente consegue trabalhar
trabalhar melhor esse paciente. E quando não há essa organização, às vezes acaba trabalhando os mesmos movimentos, os mesmos músculos e deixando até, de certa forma, pouco atrativo para o paciente, porque você acaba repetindo a conduta, né? Então acaba atrapalhando na adesão também, que é fundamental. Eu penso que esse é um caminho que a gente tem que seguir. Essa prescrição fisioterapêutica, ela passar a ser realmente a gente deixar essa cultura de não fazer, né? O que eu falo que eu chamo de casa da mãe Joana, que eu chego no meu plantão é de um jeito, no seu plantão é de outro jeito, no do João é de outro jeito, no da Maria é de outro jeito. A gente tem que entender que a gente trabalha em um serviço. A gente não trabalha no meu serviço ou no seu serviço, é num serviço macro, é no hospital, a gente presta serviço. Então a gente tem que seguir uma linha. Talvez tendo essa organização no turno da manhã, para que haja prescrição, para que haja determinação, ao longo do dia a gente tenha seja mais otimizada a assistência, né? Mais atrativa para o paciente, que não vai ficar repetindo aquelas coisas que já foi feita em outro turno, e o próprio paciente vê que há uma sequência lógica, uma continuidade, aí o serviço em si vai ver, a equipe, os outros membros da equipe vão ver que a fisioterapia tem continuidade, funciona dessa forma, né? Mas a gente sabe que isso ainda é algo que está longe de ser realidade, mas a gente está trabalhando, né, pelo menos no nosso dia a dia, para tentar instituir a coisa dessa forma, porque a gente acredita que isso é um caminho que vai facilitar a assistência fisioterapêutica, vai nos fazer ser vistos de outra forma e, logicamente, lá na frente a gente vai conseguir algo diferenciado, valorização, que é o que a gente tanto busca, né, dentro da terapia intensiva. Então, cada turno tem sua rotina, tem sua característica. E aproveitando, na verdade, o gancho, é importante que a gente saiba, até essa questão organizacional, ela depende muito do que é determinado, né, pela chefia, né, no caso da fisioterapia, né? Pela liderança da fisioterapia. Então, todo setor costuma ter o seu protocolo, né, o seu protocolo de gerenciamento das ações, né, que no caso, essa questão da determinação da prescrição, da função de cada profissional, de cada plantonista ali, de cada turno, seja executada. Então, essa é a importância da existência de protocolos de ação, né, dentro dessa realidade, dentro da nossa especialidade, no caso, a fisioterapia. Então, quando a gente chega em uma UTI, é importante que a gente saiba quais são os protocolos que já existem naquela unidade. Seja um protocolo de admissão, qual é a minha função, né, qual é a função do fisioterapeuta, qual é a função do enfermeiro, qual é o posicionamento, o médico, numa parada cardíaca, se tem um protocolo de manejo. É importante que a gente saiba como que isso funciona para que a gente possa se comportar da melhor forma, né? Porque quando a gente chega ali na UTI, a gente tem que se adequar à realidade do local, né? Por mais que você trabalhe no hospital X e lá você realize de uma forma, naquele hospital nesse novo hospital vai ser uma outra realidade. É importante que você conheça se existe, né, na verdade, algum regimento, alguma coisa que guie o seu posicionamento dentro daquela situação. E lembrar que esses protocolos devem existir, logicamente, na UTI, e eles são guias, né? A gente não pode nunca pensar em protocolos fechados com receitas, né? Isso não pode ocorrer. A gente sabe que nosso trabalho não se baseia em receitas prontas. Mas sim, um guia do que eu posso fazer, do que eu vou fazer durante a admissão, durante a reanimação, um protocolo de mobilização, um protocolo de treinamento muscular inspiratório, de ventilação não invasiva, de cânula de alto fluxo, de oxigenoterapia, enfim, né? Cada protocolo, aliás, devem existir protocolos e você deve, quando chegar na UTI, buscar junto à sua chefia quais existem. Aí, se não existe ainda, porque infelizmente ainda é muito comum a ausência de protocolos dentro dos serviços, que tente se instituir, né? Que se monte um grupo de estudo, um grupo de trabalho que consiga elaborar esses documentos, porque vai facilitar a comunicação, vai facilitar você saber o que você tem que fazer, como você vai executar aquelas atividades, aquelas condutas. E outra, todo mundo fala a mesma língua. Quando a coisa é institucionalizada, quando existe no papel, sem dúvida alguma fica mais fácil de cobrar aqueles que não fazem, que não seguem. E aquela história da casa da mãe Joana, que eu acabei de falar, né? Se tem um protocolo para seguir, então todo mundo tem que seguir, não tem história. Isso vai facilitar muito, sem dúvida alguma. Então conhecer os protocolos é fundamental, assim como conhecer os equipamentos e os materiais da fisioterapia. Isso, porque quando a gente sabe o que é que a gente tem, a gente sabe exatamente como que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu quero fazer um exercício aeróbico
aeróbico no paciente. Eu quero melhorar a tolerância dele ao exercício, né, ao esforço. Certo, então eu vou fazer exercício aeróbico com aquele paciente. O que é que eu posso fazer? Só posso fazer caminhada, né, que é uma forma da gente executar um tipo de exercício que não vai necessitar de nenhum equipamento. Não, mas eu tenho também um ciclo ergômetro que eu posso fazer com o meu paciente. Que não precisa ser o ciclo ergômetro grandão, pode ser um pedalinho, né? Simples, pode ser o mais simples, mas é importante que a gente saiba quais são os instrumentos, quais são os recursos que a gente tem no hospital, seja para avaliação, seja para aplicação de terapêutica, para que a gente possa se situar e possa, na verdade, prescrever o nosso atendimento. Com aquilo que a gente tem disponível. E é até importante isso, identificar para saber o que está faltando. O que seria importante ter que ainda não tem? Que aparelho, que recurso seria interessante, que faz falta? E é importante realmente a gente conhecer os equipamentos, os recursos que tem disponíveis, vai facilitar a minha prescrição. Eu vou prescrever exatamente para aquilo, com aquilo que eu tenho em mãos, né, que eu tenho disponível. E, logicamente, isso vai permitir que eu consiga identificar aquilo que está faltando. Isso é um ponto fundamental, né? Então, chegou na UTI, já busca logo. O que é que você tem? O que é que nós temos de recurso aqui? Quais são os aparelhos, os equipamentos, para que a gente possa, na hora de prescrever a terapia, saber o que é que eu posso usar, o que é que eu não vou poder usar. Então, tem um cicloergômetro, tem halter, tem caneleira, faixa elástica, tem dispositivo de treinamento muscular inspiratório, né? O que mais a gente pode ter? De avaliação. Então, assim, a gente tem muitas coisas que deveria existir no serviço para facilitar a avaliação funcional, né? Desde a função física, a função respiratória, a função cardiovascular. Então, é importante que você, ao chegar na UTI, você conheça, né, esses equipamentos, identifique eles e, quando você não conhece, você tome, né, logicamente, busque identificar aquele aparelho e saber como usar, né? E, na dúvida, sempre pedir ajuda, né? É importante a gente saber para que serve aquilo, como que usa aquilo, para não usar de forma inadequada. Outro ponto que é importante do serviço é a parte, que ao meu ver, a mais chata, é a burocracia da coisa, né? Os papéis. É muito papel para preencher, é muito indicador, é muita informação, é a evolução, que logicamente é fundamental para deixar registrado como que você encontrou o paciente, o que é que você fez com o paciente, como que você deixou o paciente. Mas tem muitos serviços que têm outros papéis, né, de forma geral, para preencher. Como por exemplo os indicadores, né, de assistência. E aí no caso vai depender de cada setor, né, do que é determinado pelo seu setor como um indicador a ser contabilizado. Por exemplo, na UTI que eu trabalho, a gente registra quantos pacientes estão em ventilação mecânica, quantos têm indicação de sair do leito, quantos de fato saíram do leito, né? Um exemplo, se teve óbito, né, durante o plantão, isso é respondido, isso é preenchido em cada turno. Então, assim, ao final do mês, a nossa RT, ela tem uma visão em relação... RT, nossa responsável técnica, ela tem uma visão geral em relação àqueles indicadores que ela colocou pra gente registrar. Os indicadores a gente vai depender de realidade para realidade. Isso, cada serviço vai ter os seus indicadores, seus documentos, sua burocracia. Alguns têm mapas que têm que ser preenchidos de ventilação mecânica, alguns têm passagem de plantão que tem que ser preenchida, então isso varia muito. Então, chegou no serviço, já senta logo com o seu responsável técnico, né, com o seu chefe, com o seu líder, para saber o que é que você tem que preencher durante o seu plantão, porque o atendimento é importantíssimo, é óbvio, né? A parte mais importante é o atendimento, mas a gente deve gerar esses dados para que se conheça como é que está funcionando o serviço, para que se busque melhorias para o serviço. Eu acho que o papel principal, a burocracia dos papéis, é justamente se transformar em informações para o serviço, para que a gente busque sempre melhorar, cada vez mais. Então, pessoal, a gente vai finalizando o nosso segundo bate-papo, nosso segundo episódio da série Físio na UTI do Zero. Não esquece de curtir aqui o vídeo, né? Compartilhar com seus amigos, seus colegas de trabalho, colegas da faculdade. Se inscreva no canal, porque vai ter sempre novidade por aqui. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem deixar abaixo, que assim que possível a gente vai responder para vocês. Então comentem, curtem, compartilhem, isso ajuda muito aqui a gente continuar fazendo esse serviço para vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Foi junto.